Olá, como vai você? Eu sou Celene Refosco, essa é a Rádio Página 2 e este é o programa Conexo. Nós estamos indo para o quinto episódio. Queria aproveitar e conversar a respeito da questão técnica. Eu estou aprendendo muito e a gente está sempre tentando melhorar, mas você tem percebido que tudo é uma grande aventura. A ideia é que a gente mantenha o conteúdo e a possibilidade de gravar esse conteúdo acima das questões técnicas que estão relacionadas, embora elas sejam muito simples, mas para mim não são. Então eu estou lidando com essa minha limitação e tenho feito o que é possível. No episódio de hoje, que foi gravado em Joinville, no Café Castelo do Monte, nossa conversa com a Carla e com o Thiago, foi gravada nós todos juntos, e eu fico bastante fora da cena, mas a conversa acontece de uma maneira muito interessante, e tem uma coisa que eu gosto muito nisso, que é o movimento deles com o bebê. Então é um movimento de uma família fazendo seu trabalho, e eu estou ali um pouquinho como uma escuta. Eu gosto de como essa realidade aparece no trabalho, e espero que você compreenda isso, que você também consiga gostar. Aproveito para fazer uma fala, já que o programa se passa em Joinville e o Thiago refere-se tantas vezes à cidade com tanto carinho. Na cidade de Joinville tem acontecido muitas coisas interessantes, e no próximo dia 16 de junho acontece o Festival Brotar. É um festival que acontece entre as 10 da manhã e as 20 horas da noite, nos jardins do Museu de Arte de Joinville, que é um lugar super bonito, e ele é um festival de novas práticas, né? Práticas relacionadas à sustentabilidade, relacionadas ao bem-estar, à saúde e a novas maneiras de encarar a vida. O festival não tem custo, ele é aberto ao público, e a programação completa vai ser publicada no dia 6 de junho. O festival tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, Festival Brotar. Aparece lá que vai ser muito legal, vou estar lá também. Então, vamos ouvir o Thiago e a Carla nessa história linda que fala de quanto o planejamento é importante quando a gente quer fazer movimentos na vida. Desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre quis empreender, né? Eu acho que começa por aí, né? Esse é o começo. Esse é o começo. O começo em 2008, quando a gente começou a namorar, isso é, em dezembro, a gente foi pra praia. A gente começou a namorar em dezembro, tipo, 3 de dezembro. No final do ano a gente foi pra Guarulhos. E aí lá eu já surfava, a Carla já gostava de praia, e a gente queria montar uma pousada. Decidimos na praia que a gente ia montar uma pousada, um mês de namoro. E o que você fazia até então? Eu era músico. E vivia de música? Vivia de música. Moramos em São Paulo em 2007 com a banda e tal. Desde 2001 até 2008 a gente trabalhou só com música. Eu tocou em vários estados. Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina bastante. E tu é de Santa Catarina? Eu sou de Joinville. Joinville. Aí a gente na praia decidiu que ia montar uma pousada. Então quando a gente voltou da praia em janeiro, a gente sentou e falou: o que a gente vai estudar? O que a gente vai fazer para montar essa pousada? E dentro dessa pousada a gente queria ter uma cozinha, um restaurante. Então eu fui, aí naquele dia que a gente voltou, a gente sentou dentro do carro, a gente decidiu, a Carla ia fazer nutrição, para meio que cuidar da parte do restaurante, e eu ia fazer economia. E aí, deu fevereiro que começaram as aulas, a Carla, tu prestou vestibular? Eu já Tinha prestado vestibular, né? Prestou vestibular para nutrição, e eu entrei no curso de economia. Então, daí a nossa estratégia era trabalhar um período, depois de se formar na área, e aí startar uma coisa que seria pousada. Poxa, que lindo! Então é um projeto de... Já 10 anos atrás. E assim, que envolveu uma graduação, não é um projeto pequeno. Não, né? não. Um ponto interessante, porque as pessoas podem falar assim, não, eles resolveram isso amalucadamente, né? Mas não é assim. Que lindo. E aí a gente foi estudar, aí a gente se formou, a Carla se formou em 2013 também, 2013, e eu também em 2013.
E aí nesse período da faculdade, a gente teve mais 58 mil ideias, assim, do negócio. Já não era mais a pousada, virou 1000 coisas. Vários planos de negócio. Que lindo. E aí aí a Carla foi trabalhar, enfim, no Sesc, coordenadora de saúde do Sesc, trabalhou por um bom tempo. E eu fui trabalhar com consultoria financeira para pequenas empresas. Então a gente ficou um bom tempo trabalhando com isso daí e guardando dinheiro. E observando O mercado. E aí a Carla foi fazer pós-graduação em Floripa. Esse período foi bem interessante, porque nesse processo que ela ia todo mês para Florianópolis fazer pós, a gente começou a conhecer algumas cafeterias, e a gente conheceu um local chamado Mercado São Jorge, que eles têm um espaço tipo um galpão, e eles têm uma cafeteria dentro e alugam os espaços para feirinha de orgânico, cosméticos naturais, vários estabelecimentos assim que entram nessa filosofia. Micronegócios. Isso, micronegócio. E aí a gente pensou, pô, por que a gente não monta um negócio desse, assim, que Joinville não tem? E a cafeteria pode ser, a gente trabalha com a cafeteria. Em vez da pousada, vai ser a cafeteria, dentro de uma casa. Sim. Então a ideia era uma casa que a gente tivesse cafeteria dentro e locasse os espaços. Essa foi a ideia original. E a gente só chegou nessa ideia depois que a gente descobriu que ia ter o Kaiowá, nosso primeiro filho. Que daí a gente falou, não, agora é o momento que a gente vai ter que startar isso. Porque a Carla, como nutricionista e coordenadora de saúde, já trabalhava muito com criança e tem essa questão de não perder a introdução alimentar do bebê, né? Ia ter que voltar ao trabalho. Já sabia que assim, então a alimentação do bebê começa a ser determinante para uma pessoa que trabalha com alimentação, que entende uma... Bonito isso. Né? E lá pelas tantas, eu já, como eu estava satisfeita no meu trabalho, eu já nem... A gente vai se envolvendo, né? E aquela meta lá do início, ela parece que é tão longe, parece que não vai acontecer, mas como a gente já estava tão focado naquilo, que a coisa aconteceu sem a gente perceber que era um plano. O plano se cumprindo. Ai, que bonito. E aí o Kaiowázinho, nosso primeiro filho, estava do tamanho do Rudá agora, né? Que ele está com 2 meses, o Kaiowá estava com 20 dias quando a gente decidiu o que ia fazer. Era inverno, a gente estava tomando um café, né, na mesa de casa, uma situação muito parecida com essa, assim, o bebê no colo, a gente pensando, tá, vai acabar minha licença maternidade, o que a gente vai fazer? Né? É agora, a gente tem que fazer. E não existia possibilidade de errar. E a gente tinha levantado recursos durante esses 3 anos de trabalho, depois de formado, né, porque foi em 2016 que nosso filho nasceu. Só que eram recursos limitados. Então, a gente ia apostar com aqueles recursos e ele não podia dar errado. Então a gente tinha que apostar pequeno e certeiro. Então a gente começou a enxugar a ideia, né? Só um parênteses, pequeno, porém com uma ideia grande, maior. Sim. Sabe? A gente começou... Era quase como se fosse uma semente. Isso. A gente já tinha a estratégia toda grande para essa casa aqui, mas não, vamos começar pequeno para depois a gente chegar na casa. Acho isso preciso, porque em geral a gente imagina uma ideia pronta. Muita gente que, né, numa situação similar de vocês, pensaria assim, a casa é essa, e o pensamento comum das pessoas é, eu preciso de um investidor para fazer esse sonho já, do tamanho que ele é, né? Eu acho que vocês estão falando uma coisa super legal, que é assim, tá, mas não tem isso, né? Não tem investidor, e se ele tivesse, ele distorceria o negócio, provavelmente. E ainda mais você vindo, né, de ter estudado economia. Então, acho que encontrar um jeito pequeno, mas que respeite o grande da ideia, é um processo muito interessante, muito inteligente, né? E quando o Kaiowá nasceu em maio, e a gente... É interessante porque, como diria Steve Jobs, depois no final tu liga os pontos. Então tudo isso que a gente tinha vivido foi, como que eu posso dizer assim, foi lenha para nossa fogueira. Porque a gente, esse processo de Floripa, a gente nunca parou para pensar, não, a gente quer uma coisa assim. Só depois que a gente estava, o que a gente vai fazer?
que daí as coisas vieram vindo na cabeça. Pô, lembra que como era legal, o local e tal. E a gente estava tomando café, nesse momento que a gente estava sentado na mesa com o Caio lá no colo, falando, tá, agora a gente vai ter que fazer. Vai ter que fazer, chegou a hora. A Carla vai ter que sair do Sesc, a gente vai ter que montar o nosso negócio, fazer girar pra gente sobreviver disso daí. E aí a ideia de já ter uma casa, uma estrutura física grande para sublocar, parecia uma coisa assim que ia demorar um tempão. E como demorou, né? Sim. Então a gente precisava de uma coisa quase instantânea, porque a licença maternidade estava terminando. E a necessidade era rápida. Rápida. E o investimento baixo. Sim. Só que os padrões de qualidade para a gente tinham que ser altos, né? Então a qualidade do produto era extremamente importante, tinha que ser orgânico, porque a gente se alimentava de produtos orgânicos, o alimento orgânico ele não é só benéfico para a saúde humana, né? Ele é benéfico para a saúde do planeta, para a saúde social, para a saúde das famílias que estão no campo. Então não tinha como não ser. Havia uma necessidade de ser coerente com isso e de não negar isso todo, né? Que eu acho que também é uma outra confusão que se faz, tipo assim, então agora eu vou abrir exceção e vou fazer desse jeito que dá, e aí depois eu volto para o meu princípio. Isso, né? Vocês não abandonaram os Não. princípios em Não. nenhum momento. Não, nunca. Não dava, porque se fizesse isso a gente sabia que não ia dar certo. Não ia dar certo nem como negócio, nem como realização pessoal, né? Gostar daquilo que tu Tinha que ser as duas coisas. E de novo o sistema assim contra, sabe? Porque nunca nenhuma cafeteria tenha trabalhado com café orgânico. Aqui em Joinville, né? nunca. Não existia café orgânico. Hoje existe, porque a gente começou com esse café orgânico. Hoje todas as cafeterias são as cafeterias que trabalham com cafés especiais, que tem umas 3, 4, elas hoje têm uma linha de café orgânico. Como opção, Como né? Que já é muito bacana. Sim. E aí quando a gente você traz esse assunto, né? Isso. Começa a falar disso. E aí, eu acho que tem uma coisa legal de observar que, assim, vocês, de certa forma, foram inspirados pelo Mercado São Jorge. Né? Assim, mesmo sem perceber, se convive com aquilo, fala, olha que legal, né? Uhum. E aí as pessoas começam a conviver com o café orgânico e isso se amplifica também, né? Tu vê, ó. E aí a gente queria... Porque a gente não pensou só na parte ambiental de sustentabilidade, que seria o café orgânico, a coisa orgânica, mas a gente pensou na sustentabilidade como um todo, porque sustentabilidade não é só ambiental, ela é social, também. é cultural. Então a gente queria resgatar alguma coisa de Joinville, porque o café é cheio de lendas, né? Toda a história do café tem lendas. E a gente no começo pensou em botar o nosso nome associado a alguma lenda do café. Mas a gente foi estudando, um processo longo de estudo assim, para descobrir o nosso nome, a nossa marca, que era uma coisa extremamente importante para a gente. Teria que representar algo maior assim. E aí a gente foi nesse estudo todo, a gente, vários universos mandando as mensagens assim. Aí a gente falou, não vamos fazer nada relacionado ao café, vamos fazer relacionado a Joinville. Porque a gente quer resgatar uma coisa de Joinville, quer resgatar essa coisa cultural. E aí nessa pesquisa a gente foi descobrindo as lendas da nossa região aqui, que é uma coisa que ninguém sabe. Assim como os pontos turísticos de Joinville, como a maioria de joinvilenses não conhece. E a gente queria tornar Joinville confortável pra gente. Mas como criar um ambiente aqui, fazer um ninho assim na cidade. Porque a cidade é confortável pra gente, mas não essa cidade que está aparente, né? A gente vive uma cidade diferente. A gente vive lugarzinhos de Joinville que não são muito famosos, não são muito frequentados. A parte da natureza de Joinville, do entorno de Joinville, é muito importante pra gente. E existe uma dificuldade de ter acesso, né? E a gente queria tornar isso mais fácil, mais tangível, né? Mais daqui. E aí, o meio que a gente conseguiu, vamos reduzir a estrutura. Como é que dá para trabalhar com qualidade numa estrutura pequena? Aí a gente começou a pesquisar a estrutura pequena relacionada a Joinville. Vamos fazer uma cafeteria em cima de uma bicicleta, então? Aí, já tinha algumas pessoas fora do país fazendo isso.
A gente conseguiu o modelo e mandou fazer do jeito da nossa necessidade. Aí foi um ano de bicicleta, um ano quase, né? Menos ainda. Como que era, Leila? A cafeteria podia alugar? Como que funcionava? A assim? ideia era que ela fosse itinerante, que ela andasse, né? Mas daí na hora que a gente colocou aquele peso todo, ela não andou. E precisava de tomada. Aí não tinha como. Aí a gente faltou ainda uma engenharia pra coisa funcionar. Daí, No começo né? a gente pensou em fazer uma captação de energia solar, assim, pra Na verdade. ligar pra cima. Que Não barato. tinha como. Era muita energia pra puxar. Mas seria bem possível, na verdade, né? Provavelmente só pra gente aqui que não, com um pouco mais de engenharia, chegaria nisso. E aí, né, a gente foi solucionando as questões, aí era uma carretinha para carregar, daí virou uma coisa de montar e desmontar. A gente começou só com evento, e aí houve a necessidade de ter um ponto fixo. Tá, mas a gente não falou do nome ainda. Não, Ele começou a falar e a bicicleta tem a ver? tem a ver. Também. E aí toda essa pesquisa que a gente fez, a gente foi parar lá nos Incas, pelo caminho de Piabiru, que passa no Monte Cristo aqui, e vai lá pro centro do Brasil. E então a gente sempre meio que viveu nessas coisas de Joinville, sabe? Esses coisas, segredos. esses buraquinhos, assim. Por um bom tempo, uns 2 anos, o nosso programa, meio da Carla, antes do bebê, era andar por Joinville. Era ir lá na beira da Babitonga, no Caieiras, que é de frente para o mar, aí nos Pinheiros, aí no Castelo dos Bugres, Monte Cristo, onde tem a casa dos nossos amigos. Enfim, então sempre visitando esses caminhos, esses lugares de Joinville que muita gente não conhece. Até porque foi a única forma de a gente captar recursos, né? Não dava pra ficar fazendo coisas Muito caro. muito caras. Mas essas eram provavelmente muito baratas. A gente foi pesquisando, e aí eu tinha uns livros lá em casa, o livro da Terra Oca, aí abri aquele livro e na hora já caiu na página que falava do sul do Brasil, ali aqui no Castelo dos Bugres, fala mais da região O do Castelo dos Bugres é uma montanha. Uma montanha. Falava que ali é uma das aberturas para o núcleo da Terra. Então, puto, ali já deixou a gente meio, pô, olha que legal, Tem aqui, uma porta tem aqui. uma coisa por aqui. E aí, eu sei que eu já estava um mês já em cima dessa pesquisa, eu já estava ficando meio doido. Aí a Carla falou, vamos tomar um café. Aí a gente foi numa cafeteria aqui perto. Uma cafeteria, e aí eles têm uma biblioteca e tinha um livro, olha as coincidências da vida, né? Um livro chamado Os Fundões de Joinville, acho que era. E aí nesse livro a gente também foi folheando e chegou na lenda do Castelo dos Bugres, que falava que noite de lua cheia, no alto do Castelo dos Bugres, surgiu um índio com cavalo branco, imaginou essa história do índio, que a gente sempre quis alguma coisa de índio, essa cultura brasileira, resgate essa cultura brasileira também. Nossos filhos não de Aí as coincidências da vida, que a gente não pensou nisso, mas... Então a gente falou, não, então a gente vai ligar as duas montanhas, o Castelo dos Bugres e o Monte Cristo, que são... Elas, se forem pesquisar, elas têm muitas ligações. E elas são próximas. São próximas. Dizem que elas formam um triângulo perfeito, Castelo dos Bugres, o Monte Cristo e o Cantagalo, que é em São Francisco. Fazem um triângulo. Entre elas tem a abertura da Terra, ali no núcleo da Terra. O caminho de Piabiru passou entre o Monte Cristo, os jesuítas passaram por ali, os incas, né, antes. Então tem muita lenda, muito mistério e tem muita energia nesse lugar. A gente sente, sabe? Então a gente falou, não, vai ser isso daí. Vamos só juntar esse nome, vamos fazer Castelo do Monte Café, porque em altitude para ser um pouco melhor, ter uma qualidade, ficar mais tempo amadurecendo e tal, o clima fica mais perfeito. E vamos trazer essa coisa do índio com o cavalo branco, que é uma lenda do Alto Kardec, que foi um dos pioneiros da cidade, desbravadores da nossa cidade. Ele tinha um jornal, né, porque era uma colônia, e ele que escreveu essa lenda do Castelo dos Bugres, do índio. Que noite de lua cheia. Noite de lua cheia, no alto do Castelo dos Bugres. E aí a gente passou por um cara que é espetacular, um designer, né, Cleito. E ele fez o desenho. O desenho ainda, ele não estava em movimento, ele estava parado, no cavalo. E
a gente conseguiu um vídeo dos índios, na época que os colonizadores chegaram aqui. E aí, tem até no YouTube, eu acho, não sei se é no YouTube, num blog, que aparece os índios aqui do sul do Brasil. Então a gente pegou... Que incrível, meu, demais o índio. E aí a gente conseguiu resgatar como que eram esses índios. Então o nosso índio é um índio daqui da nossa região. E aí... Não é um índio Apache, né? E aí... Nem um índio anônimo, né? E nem um índio genérico, que a gente pensa assim que eles são um só, né? Isso. E aí a gente conseguiu fazer isso daí. Ele conseguiu botar em movimento esse cavalo, que era a coisa do itinerante. E nas curvas do nome é a curva da Dona Francisca, que é onde é o Castelo dos Bugres. Então a gente conseguiu ligar tudo, assim, sabe? Que legal. Então trouxe todo esse resgate cultural. E então, já que a gente tem esse nome joinvilense total, por que a gente não monta alguma coisa que tenha... a estrutura seja Joinville? Então a gente vai botar uma bicicleta, Cidade das Bicicletas. A gente fez um café em cima disso aí e falou, vamos começar onde? Vamos começar em evento. Que evento, Joinville é a cidade dos eventos de negócio. Vamos primeiro fazer a marca dentro dos eventos, para depois a gente montar uma casa. Tiago, e como que é isso que você fala, né, assim, quando você fala assim, o buraco para o centro da Terra, né, isso parece uma coisa completamente distante. Como que convive isso com você que estudou economia durante anos para se preparar para isso? Parece que são aparentemente são dois raciocínios que não se casam, e é justamente... por que eles se casam, que é interessante? Porque eu sou artista, acima de tudo, músico e compositor. Então, a minha ligação poética é muito mais forte do que a racional matemática, vamos dizer. Então eu consigo... Eu acho que a coisa da ficção, porque pode ser... Sim, é uma lenda. Sim. Ninguém sabe, realmente. Sim. É um mistério. Assim como a morte, né? A gente imagina. Agora, tem alguns estudos já, a gente até tem um físico que vem aqui, que ele é um físico pelo lado mais espiritual da física quântica e coisa, que ele tem umas ideias mais profundas, mais estudadas, assim, referente a algumas lendas, vamos dizer. No meu ponto de vista, a gente conseguiu ligar isso daí porque a gente tem um lado muito forte, que é o nosso lado artista, a Carla também tem. Então a gente falou, não, vamos aguçar isso, e vamos aguçar a imaginação do pessoal. Super. Vamos fazer com que... Então, de certa forma, assim, você consegue, quando você busca esse repertório do mundo objetivo, você consegue subsidiar esses desejos, essas fantasias quase como uma estratégia. Assim. E isso tem muito a ver com Joinville, né? Porque isso é Joinville. Joinville tem um lado racional, né? Industrial, ali, técnico. E tem toda esse entorno místico que está... De histórias que está sendo... Tá camuflado, né? Que tá quentinho lá, que se fala aqui bem... lenda urbana mesmo, né? E por que não resgatar isso? E isso fala muito da gente, né? Tem essa parte racional de fazer a coisa acontecer, mas eu acho que é também uma obrigação, né? De usar esse lado do cérebro, né? Que legal. E as pessoas ficam muito felizes quando elas sabem o porquê da marca. Não é Castelo do Monte porque é Monte Castelo lá da Itália, que às vezes se confundem, sabe? Não é. Quando a gente fala essa história, elas falam, eu não sabia disso. Dá muita vontade de ir lá no Dá vontade de ir lá no Monte Cristo, no Castelo dos Bugres. E de fato viveram os bugres. O pessoal fala que são os índios nômades, que saem da tribo e tal. E tem muitas histórias, né? Que ninguém sabe se realmente, às vezes é meio lenda. Na época dos colonizadores daqui, quando eles encontraram os índios, que tinha uma corda que separavam, que ninguém podia atravessar, se iam atravessasse acontecia desgraças. Então tem muita coisa assim que ainda ninguém sabe? Que eu acredito que o dia que a gente for para dentro ali do Castelo dos Bugres, os moradores dali, tem algumas pessoas que falam que o pessoal conhece da história real, que realmente aconteceu e... Que são as histórias que se ouviram dos outros. Dos avós que moraram ali, entende? E muito importante também é que tudo isso, claro, sempre foi uma ideia minha
do Thiago, e sempre foi uma ideia assim, como é que a gente vai fazer para viver em família, mesmo na época que a gente não era uma família, né? E aí um negócio em casal era essa solução. Então trazer essa imaginação, essa coisa lúdica é muito importante para as crianças. E essa casa, depois, antes de ser uma casa que era pequeno, nosso filho já convivia ali, né? E outras crianças já conviviam. Então é importante que tenha esse mundo completo. É. Que tenha o recurso econômico, Uhum. mas que tenha também o resto do mundo junto. Sim. Né? Porque eu acho que o que a gente está vivendo é uma coisa tão árida, né? Onde a gente fica apenas com os recursos econômicos. Né? Uhum. As coisas apenas têm que funcionar. Isso é muito pouco, na verdade. Né? Não é Tá na superfície. Tá na superfície. Não tem raiz. E depois a gente tem que, sei lá, comprar um tanto de coisa ou fazer um tanto de terapia que é para conseguir criar um laço com a vida mesmo, né? Criar alguma subjetividade. A gente, desde o começo, a nossa ideia não existia essa coisa de cafeteria, essa coisa do momento, o negócio do café. Hoje em dia isso vamos dizer, aconteceu a cerveja artesanal, todo mundo montou cerveja artesanal. Começou a sair, todo mundo montou a sair. Agora está na cafeteria. Então a gente começou no momento que nem se falava de café especial, de café diferente, de café selecionado e muito menos de café orgânico. Então a gente montou um negócio com todo esse resgate cultural, ambiental, social, para que gerasse recurso, que fosse viável financeiramente, que a gente pudesse sobreviver, mas que tivesse toda essa raiz, sabe? Essa coisa que quando crescesse, como está hoje, tivesse uma base forte. E tivesse contexto. E como que foi isso de pesquisar os cafés, de pesquisar assim, fornecedores, quem produz café orgânico no Brasil, da onde vêm os cafés, né, e toda essa parte de sabores e tipos, etc. Como que isso rolou? Aí quando a gente decidiu que ia montar, a gente, no mesmo dia que a gente sentou na mesa e falou, não, vai ser um café, a gente vai ter, a Carla tinha ido para uma FISPAL lá em São Paulo, que é uma feira de gastronomia e também tem café dentro. Então ela falou, pô, eu acho que é nesse período que vai ter a feira de novo. E aí ela pesquisou na internet e era na outra semana. Uau, foi tudo muito providencial, né? E aí a gente já comprou as passagens, eu fui para São Paulo e lá a gente já fechou tudo. Fornecedor de máquina, fornecedor da bicicleta que ia ser. Foi tudo, assim, fechou exatamente do jeito que a gente precisava. O fornecedor de café não. Ninguém tinha café orgânico. Inclusive o pessoal das máquinas, eles falaram, vocês são loucos de vender café orgânico. É muito caro. É muito caro. Não vai fechar a conta. Vocês vão ter que cobrar muito caro. Aí, enfim, aí a gente foi atrás de fornecedor de café. Nossa, essa coisa do fornecedor de café foi uma loucura mesmo, porque a gente viu numa foto que tinha um embleminha, não era uma foto do café, era uma foto do local que tinha o café, daí a gente viu, daí correu atrás, sabe aquela coisa assim que... Irredutível. Total. Como que é não se deixar desmotivar, né? Quando o cara fala, essa conta não vai fechar. Né? Não é fácil. Não é fácil. É uma hora boa pra desistir, né? Vários momentos. Vocês não desistem muito, parece, não. Né? Vocês são bons não desistir. Eu acho que esse é o lado bom da teimosia, né? Que legal. Vários momentos aconteceram isso daí. Não foi só momentos quando a gente decidiu que ia ser só café orgânico. Momento de a gente montar um food truck, uma bike café. Também várias pessoas próximas da gente, olha, esse negócio já era. Negócio, a gente já pesquisou, já fecharam várias esse ano de food truck e tal. Eu falei, não, mas a nossa ideia, o nosso café vai ser uma bike café, mas nosso projeto é muito maior que isso. A gente vai começar assim. A gente não quer que as pessoas venham até a gente vai até as pessoas nessa estrutura. A ideia é essa, né? O centro da ideia é esse. Mas eu acho que ultrapassar isso foi muita conversa, né? A gente tinha um ou outro, pra hora que um tá desistindo, tem um outro que fala assim, não, mas peraí,
Vamos conversar. Pensa o seguinte, analise de tal forma, lindo. E vamos desabafar, né? Mas vários momentos assim a gente falou, não, vamos... Você Ai, não que chora. medo, que loucura. Vamos chorar, então. Quando eu tava assim, a Carla Segurava. fortalecia. E quando ela tava, então, até hoje, né? Até hoje é assim. Parece que é assim, né? Vários momentos. E eu acho que uma coisa importante também foi, tá, agora a gente vai parar de falar. Vamos Vamos só conversar entre nós dois sobre as nossas maluquices. de falar com as pessoas Para de as fora. Quando as outras pessoas começaram a perguntar, a gente faz cara de alface. Ninguém vai entender mesmo, então... E vai provavelmente achar que não dá. aí a gente parou de falar. E aí nessa pesquisa a gente encontrou um fornecedor de café. A Carla ia começar a falar. A gente encontrou pela internet, pesquisa mesmo, de olhar quem vendia café orgânico e nessa linha que a gente queria. Aí pedi pra experimentar, pra ver se era bom. E aí a gente conseguiu fechar uma parceria bem legal com o pessoal lá de São Paulo, de Mococa, Alta Mogiana, o nome da região. E aí a gente ficou um tempo com esse café e nesse período a gente foi conhecendo mais sobre o mercado de café e foi lapidando isso daí. Hoje a gente tem alguns fornecedores de café, a gente continua com a Alta Mogiana, que é São Paulo, que é característico nosso esse café. Quando a gente muda, os clientes já percebem. Então a gente mantém esse café porque a gente ama esse café. É um café base. Assim, o café base nosso, que combina que a pessoa que tem experiência no café gosta e a pessoa que está começando também gosta. Então ele agrada a todo mundo. E hoje a gente traz ele verde e torra aqui em Joinville, antes ele já vinha torrado pra gente. Então a gente conseguiu aumentar ainda mais a qualidade, porque a gente torra toda semana, então ele está sempre fresquinho, sempre com um aroma maravilhoso. E como que ele é preservado antes da torra? Quer dizer que ele vai chegando em lotes também? A gente deixa, ele fica na fazenda, aí a gente sempre vai pedindo algumas sacas, quando está acabando pede mais. Mas deixa aquelas sacas reservadas para... Elas já são de vocês. A gente já fecha o ano todo daí, né? E a gente já deu, acho que pra perceber na nossa conversa, que a gente acredita em mágica, né? Então acontece uma coisa de mágica, acontece, assim, de aparecer um fornecedor de café que planta o café orgânico e ele ser incrível no sabor, extremamente especial. E apareceu pra gente do nada, assim, né? Como aconteceu da Bahia. Foi uma coisa que a gente não estava procurando, nem imaginava encontrar e ele encontrou a gente. Então, e é um café das mulheres, da Aliança da América Latina das Mulheres do Campo. As mulheres do café. Mulheres do Café, a Brígida, que é presidente aqui da cooperativa lá na Chapada Diamantina, que é maravilhosa ela, o irmão dela, e as coincidências da vida. E o irmão dela apareceu aqui, e aí a gente vai pra Floripa e encontra com ele, e assim, é uma coisa que a coisa... Tem uma disponibilidade, assim. As coisas vão acontecendo, né? Que lindo. E E qual que é esse que vocês dizem que é o café básico? É o que a Carla viu o selinho em foto? Não é mais. Daí a gente mudou. Entendi. A gente, nesse processo de estudo de café, a gente percebeu que a gente tinha que ter um café verde aqui, e não ele torrado. E o fornecedor, ele só manda café torrado. Então a gente queria preservar mais e fazer a nossa torra. Do jeito que a gente Dá uma personalidade. Isso e sabor na torra. A gente provar várias amostras e falar, não, a gente quer assim. E vocês tinham esse paladar a gente foi sofisticado? Aprimorando. Não tinha. Não tinha, mas assim, a gente sempre teve essa coisa dos sabores, da alimentação, isso, do cheiro e remeter a uma memória. Isso eu sempre tive muito forte, a Carla também. Eu sinto o cheiro da minha avó, cheiro não sei de quem, sabe? Pelo cheiro. E o café é muito disso, do aroma, né? Tem muita percepção assim. E tanto é que esse café, quando a gente faz, principalmente no quadro, no plano, as pessoas falam, meu Deus, que cheiro da minha avó. Lindo. Eu sempre tenho o ritual do café, né? Sim. Isso que é legal do café. Porque o café é um fio condutor, né? Ele é só um fio condutor desses momentos. Então as pessoas vêm aqui, por isso que elas falam com essa salinha da cura. O café, na real, é só um fio condutor. Eles vêm aqui para tomar um café, mas eles vêm aqui no intuito de conversar, de sentar e conversar, escutar um Beethoven, um Chopin. Resolver algumas coisas.
Então a gente foi desbravando, foi aprimorando o nosso paladar, foi estudando. Antes de começar, eu nunca trabalhei com café, a Carla nunca tinha trabalhado com café, eu nunca trabalhei com uma máquina de expresso. Então quando a gente decidiu, a gente alugou a máquina um mês antes, e eu fiquei, antes de alugar a máquina, estudando muito pela internet, YouTube, livros, fazendo desenho de como tinha que fazer o café. Insuportável. Ele é insuportável. Ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era começar a ir lá, passava o dia, de noite ele ainda estava lá. Então, assim, foi Fez muitos cafés também. com Muitos certeza. cafés. Aí a gente deixou a estrutura lá na fábrica do meu pai, têxtil. E aí eu ficava fazendo os cafés lá. E aí ficava vendendo os cafés e dando os cafés para os funcionários ali. Aí quando vinha alguém de fora, comprava. E realmente, os primeiros cafés a gente vendeu dentro da fábrica. E aí eu fui aprendendo ali. E aí, provavelmente as pessoas já começavam a dar algum retorno também. Isso, né? já dava, tá muito forte, não sei o quê. E aí toda essa proposta, a gente montou como é que eu posso dizer, o nosso negócio, como é que poderia chamar isso? Que a gente vendeu para a Expovilha toda essa ideia, Um conceito. um conceito, todo esse conceito, a gente foi lá na Expovilha, que é um local onde a gente frequentava quando era criança. Tem toda uma recordação, joinvilense, assim, de infância. E a gente não via outra possibilidade, tinha que ser lá. Eles tinham que aceitar a gente. Vocês são muito intuitivos, né? Tem uma coisa totalmente. assim muito Totalmente. forte. Totalmente. A gente falou, não, vamos levar na Expovilha essa ideia. Porque Tem lá que ser também lá. são os locais que acontecem os eventos. Aí ele disse, e se eles não... não, vai ter que dar. E, Não, mas mas é se certo. vai ter que dar. Não tem como. Escolhemos você. A gente fala, não tem como o pessoal não querer essa bicicleta linda, com um café orgânico, com toda essa história de joinvilense. Não tem como não querer. A gente tá na Cara, e até hoje é assim, não tem como não querer, isso aqui é lindo. Que legal. Tem todo um conceito por trás. Não é só uma marca E para eles ganhar quiserem. dinheiro. E eles, na hora, falam, meu Deus, pode fazer. Traz e vão botar no Festival das Flores, que é Então, totalmente joinvilense. eu acho que essa, assim, para mim a palavra é coerência. Né? Quando você consegue se manter na coisa, é o que vai fazer você ser aceito pela Expovilha, né? Porque é coerente, não é assim uma coisa para ganhar negócio. Quando a Isso. coisa é assim, o que eu posso fazer para... Provavelmente não funcione, né? Aham, O trabalho de vocês tem muito coração, assim, né? Tem. Muita presença. tem mesmo. E aí a gente vendeu para eles justamente no nosso primeiro evento, Festa das Flores, um dos maiores eventos de Joinville. Lindo. Lindo, maravilhoso, muito tradicional, o mais antigo de Joinville. E aí eu como músico, geralmente como é que a gente fazia? Passava o som, ia para casa, se trocava, meio que meditava ali antes de voltar para tocar. Uhum. E a gente, deles falaram, não, ó, vocês começam de tarde, já vem de manhã, já monta e começa de tarde. Então, aí foi junto um primo meu, que, pô, maravilhoso, meu irmão de banda praticamente, primo irmão. A Carla tava com um caiuá pequenininho, ia começar eu e ele no negócio. Ele ia me ajudar. Trabalhar na UIRPA, engenheiro, não tem nada a ver com essa história toda, mas ele falou, não, eu vou te ajudar. E aí a gente chegou de manhã lá para montar e já estava lotado. A gente desmontou e já deu fila para comprar café, a gente não deu nem tempo de respirar, de pensar como fazer. Não tem meditação. Nada de se trocar no camarim. E aí a gente já começou e já deu fila. Começou ali. A gente começou começando. Começou começando. Uau, Com fila. legal. Com fila. E a gente desenvolvendo o fluxo de fichas ali. Aprendendo. Como é que ia ser a logística de passar os copos e foi muito massa. E aí foram 5 dias, eu acho, de evento. Foi um sucesso total, assim. Meu, foi maravilhoso. É muito emocionante, né? Foi demais, Esse momento, demais. assim, de deu certo. E outra história, os leites vegetais, que a gente começou também, já no primeiro evento, a gente já começou com 2 tipos de leites vegetais, que era o leite de amendoim e o de amêndoas, e o leite de vaca. A gente nunca tirou leite de vaca porque a gente sempre teve essa proposta de trazer as pessoas que tomam o café tradicional, o cappuccino tradicional, que é o italiano, na verdade, com leite integral, mas de apresentar os outros leites.
Então muita gente que não tem nada a ver, que não é vegano, que não tem intolerância, eles passaram a tomar um café com leite de amendoim porque a gente é povo. Então, na verdade, é uma coisa muito inclusiva, Isso, né? isso aí. E não excludente. É, Você fala, e não não radical. tenho isso. E não né? radical. E a gente É bem nunca bonito. colocou assim, opção, o leite vegetal como uma opção para quem não quer. É com aquele lado do cardápio eram as receitas com os leites especiais, né? Mas tem o lado do cardápio com as receitas tradicionais com os leites de vaca. Então não era uma coisa assim, uma troca. Uma substituição. Isso. Não, era aquela que eu acho que muitas vezes é visto assim, né? Ah, se você tem intolerância, então você tem essa opção. Isso. Muito dentro do vegetarianismo tem muito uma ideia de substituição, né? Assim, a ideia de salsicha de soja, né? Que é assim, parece que alguém terá muito desejo de carne e aí vai repor uma coisa. Sim, sim, sim. E é lindo quando não seja, né? E até hoje, eu tenho certeza que só a gente vende o leite de amendoim. E vocês que produzem? A gente produz hoje. A gente começou com um parceiro maravilhoso, a NutriWood, o Ítrio, que foi inclusive engenheiro da casa aqui, que fez todo esse projeto com a gente. Não teve arquiteto, foi só ele engenheiro para calcular o que ia ter que mexer, sabe? De estrutura, né, para não mexer na casa. E a gente quis, daí a casa foi o outro, né? Um passo a mais. Eu ia perguntar, como que da bicicleta chegamos aqui? Chegou uma hora que a bicicleta ficou pequena. Aí, as coincidências da vida. A lenda do Castelo dos Bugres, do índio, do Alto Kardec, que noite, de lua cheia, tal. Justamente no dia que a gente começou o evento, essa lenda, quantos anos você estava fazendo? Estava fazendo 130 anos, naquele dia. Sério? Sério. Coincidências da vida, sabe? Porque era pra gente ter iniciado um mês antes. E aí... Não deu. Não. E era também pra gente ter aberto, que a gente não abriu exatamente no dia que iniciou a Festa das Flores. Foi um dia depois, alguma coisa assim. E foi por uma necessidade. Então foi uma super coincidência, assim, né? Que o dia do nosso Essas são umas lançamento... coincidências tão animadoras, né? Você fala, acho que o caminho é esse aqui. são pistas, né? Pistas. E aí aí começou, foi em novembro que a gente começou. A gente fez mais alguns eventos ainda em dezembro. E aí a gente falou, tá, e agora? Joinville não vai mais nesse começo de ano. Tá muito quente, coisa assim. Onde é que a gente pode botar esse café? Nossa estrutura itinerante. No shopping. No shopping. O café orgânico, a gente trabalha com produtos de alta qualidade. Por que a gente não põe no lado da feirinha de orgânico que tem no shopping? E aí a gente levou todo aquele conceito, foi lá conversar com o pessoal do shopping e vendeu para eles. E não podia ser qualquer shopping. Tinha que ser o Shopping Miller, porque era o shopping tradicional da cidade, né? O mais antigo, que todo mundo que foi adolescente ali nos anos 90 tem uma história, uma relação com o Shopping Miller, né? Então tinha que ser lá. E aí foi maravilhoso, que a gente levou a ideia para eles na hora, assim, a Renata, o seu Rui, eles não podem... Quando é que vocês querem começar? Então a gente já também, na sequência, já começou em fevereiro no Miller, e a gente ficou 2 anos. 2 anos no Miller. A gente saiu agora em dezembro por causa da casa, que daí a gente queria concentrar toda a nossa estrutura aqui. Então a gente ficou no Miller, e nesse período que a gente ficou no Miller, a gente continuou fazendo os eventos. O festival de dança, que pra gente é o 3º ano que a gente vai participar, é um evento extremamente tradicional, assim como é a Festa das Flores. É maior que a Festa das Flores, até porque são 2 semanas que a gente vende muito, muito, muito café por dia. E conta muita história. E muita história. Muitos Conversa turistas muito. sabem a história de Joinville agora. A gente conta todas as histórias, quando dá tempo, né? Porque geralmente a fila é gigantesca assim, que a gente atende. Então daí, nesse processo todo, no shopping, a gente estava lá, e quando a gente montou, a gente já tinha ideia de ter uma casa. Já tinha nosso plano estratégico ter uma casa, que a gente trouxesse todo esse conceito sustentável para casa, que depois a gente vai falar. E aí, foi um casal no café, que são conhecidos nossos, já de idade, e eles falaram dessa casa aqui. Eu falei, brincando, por que a gente não monta cafeteria lá? Aí a dona Alete falou, não, então vamos lá, semana que vem vamos lá ver a casa. Na verdade, a casa apareceu também. Apareceu também.
Apareceu. E aí aí eu mandei mensagem pra Carla e falei, olha, acho que a gente vai se meter numa encrenca. Eu fiquei quase louca, né? Porque a gente já tava, a coisa já tava numa proporção gigantesca e a gente com um bebê ainda pequeno. Nossa, vamos peitar um negócio que a gente nunca fez, né? Uma obra. Mas vocês nunca tinham feito nada do antes também, né? E aí quando a gente começa, né, achar por aqui tá confortável, dá pra seguir por aqui, não, tem que fazer mais, né? E aí foi nesse desafio aqui da casa que eu te reencontrei, né? Que aí naquele curso maravilhoso, naquele momento, era um momento de resgatar a minha criatividade, porque eu já estava muito cansada, né? A maternidade, tudo muito novidade, a maternidade é muita novidade para uma mulher, e o trabalho novo, e o nosso negócio, e eu estava me sentindo assim, muito escassa de criatividade. E aí foi um ponto muito importante pra gente hidratar, né? Hidratar tudo isso e fazer a coisa acontecer. E aí a casa, a gente ia precisar de um lugar, a gente não estava sentindo essa necessidade de ter um lugar onde a gente pudesse colocar as crianças para brincar. Sem ter que ficar muito como num evento ou num shopping, né? Que é muito aberto. E aí a casa veio trazer essa condição de casa de vó, né? E aí quando a gente startou, beleza, vamos fazer, vai dar certo, vamos começar com a obra. Eu descobri que eu estava grávida do segundo, então acho que cada filho... Passo nosso tem um filho junto. Agora vamos parar por aqui. Entendeu? E essa casa, ela ainda abriga aquela primeira ideia de ser uma casa que tem uma cafeteria e em torno dela se organizam outras coisas? Sim. Como era aquele primeiro pensamento? Não vai ser uma coisa do jeito que a gente imaginou, né? Que a coisa vai acontecendo, a gente vai ajeitando ela. Vai se sofisticando, vai organizando. Então, como é que a gente vai fazer isso? Com os eventos. Com os eventos. E o que a gente puder, vamos dizer assim, abrigar. Isso, a gente vai abrigar. Assim, a gente não vai conseguir colocar uma sala, porque agora as salas já estão todas tomadas, né? Por parte das crianças. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem legal de falar, assim, né? Que é uma cafeteria, a gente não pensa em crianças com café, né? Associado, mas é uma cafeteria que tem um quarto de crianças. Então na parte principal da casa. Né? Que até um cliente uma vez veio aqui e ele falou assim, cara, como é que vocês põem na frente da casa ou na parte mais privilegiada da casa? Tira essas crianças daqui. É muito grande. Cara, quando chega um pai com os filhos, a mãe, eles amam isso daí. Sim. Então, nunca que aquele quarto ali não é pra criança, é pra família. É pra família. E eu acho que essa na verdade, é a as crianças vêm junto. Eu acho que isso parte da necessidade de vocês, né? De estar com as crianças juntas. E eu acho que isso faz parte dessa escolha, né? Porque há um pensamento que fala assim, deixa as crianças lá e aqui os adultos vão fazer as coisas deles, né? E o que vocês pensam desde o começo é um trabalho que permita estar com as crianças de vocês, né? Isso aí. Então vocês conseguem entender as crianças de todo mundo, na verdade, né? E o nosso público, ele é assim, 80% familiar. 80%. Não é uma cafeteria de coworking. Apesar que tem gente que vem trabalhar aqui. Mas é muito pequeno assim, a quantidade de pessoas que vêm trabalhar, porque o que mais vem são as pessoas para conversar, para escutar um disco. E quando a gente fala familiar, claro que a gente é uma família com uma estrutura muito tradicional, né? Mas não é nesse sentido. Vem famílias, todos os tipos de famílias, né? Sim. Famílias com seus cachorros, né? Casais, Com os filhos, que não tem filho, enfim, gays. A gente abraça todo mundo e está aberto para todo mundo. Mas é que eu acho que a gente atrai as pessoas pelo jeito que a gente é, né? Pela energia que é. Então essa disponibilidade de receber bem as crianças e de ter um espaço para isso cheio de brinquedo já é favorável, né? Eu encontrei algumas pessoas que casualmente, amigos que estão com filhos agora, então que adoraram ter vindo aqui, né? E se sentiram muito à vontade por isso, porque eu acho que vocês criaram um ambiente que é à vontade para vocês.
né? Isso aí. Então isso extrapola, assim. E agora vocês vão começar a atender com almoço também. Isso foi assim, a casa que convidou, que ampliou para essa. Eu acho que ela surge também de uma necessidade nossa, né? Porque até quando o Thiago foi falar da nossa abertura no Festival das Flores, eu ia comentar que ele ficou sem comer os 5 dias, né? E essa é uma angústia, né, nossa, porque tudo bem, a gente convive em família, a gente sempre pensou que o almoço era sagrado nosso, para ter um momento, e aí a gente está naquela fase do negócio que a gente foi engolido, né? E esse momento do almoço em família, ele se perdeu, e se perdeu muito rápido. A gente estava indo bem, de repente... Saiu. Então, essa é uma necessidade real nossa, de ter um espaço de almoço que conforte a gente. E é uma necessidade da rua, a gente sente que as pessoas aqui precisam, né? E além disso, a gente pode oferecer. Então a gente embarcou no desafio de novo, prestes a lançar. E vai ser uma alimentação que a gente se sinta confortável que os nossos filhos comem, né? Que tenham os alimentos que os nossos filhos comem. Então, como a gente não consome carne em casa, essa é uma realidade, então o nosso almoço vai continuar, né? A cafeteria ela não tem carne. A gente também não estampa como uma cafeteria vegetariana, uma cafeteria vegana, uma cafeteria gluten-free, apesar de a gente não trabalhar com trigo. Porque eu acho que, apesar dos conceitos e dos rótulos eles trazerem o benefício da comunicação, eles também trazem a limitação, né? E um preconceito, né? Às vezes as pessoas que gostariam de experimentar até não se sentem convidadas por causa da limitação. A gente não limita. Mas talvez para o almoço a gente tenha que comunicar isso para as pessoas, né? Para ela não achar que vai encontrar um bife à parmegiana aqui. Não criar essa expectativa. Então a gente ainda está pensando como fazer isso. Como colocar. E como que vocês avaliam agora essa escolha do negócio? Assim, tipo, um casal que faz uma coisa muito estranha, que é decidir deixar os seus trabalhos formais dentro do que seria confortável em termos de segurança e financeiros, etc. E junto com ter os bebês, começam essa avalanche de pesquisas que viram negócio. Como que agora vocês falam assim, funcionou, não funcionou, seria um caminho recomendável? Olha, vocês estão contentes? A gente está contente, com certeza. Tá cansado, mas está contente. Que bonito. Mas eu diria que... Como é que poderia usar a palavra certa? Eu acho que se a pessoa sente que tem um bom grau de resiliência, de poder de resiliência... E gosta de fortes emoções? Que a gente recomenda. Mas não é para todo mundo. Não é. Se não tem um mínimo de resiliência, de persistência, nem arrisca. Persistência ainda acho que vale mais do que a resiliência, porque às vezes a gente, com a persistência, vai criando resiliência, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Todo dia, assim, e eu sempre falo assim, essa área qualquer área, mas a área da alimentação, que tem um atendimento junto, que a gente nem chama de atendimento, a gente chama de acolhimento, né? Que a gente acolhe as pessoas ali. Tu pode trabalhar 10 anos perfeito, assim, né? Teve um dia que tu errou, teve um problema, ele será lembrado. Então tu sempre fica com aquela adrenalina de, todo dia é uma coisa nova. Tem que fazer certinho. Certinho, não dá pra brincar. Eu acho que isso é uma característica do empreendedor, né? Como tu falaste, assim, você tem que estar sempre cuidando do que você está fazendo. E é uma postura interessante, né? Uma postura ativa. É diferente de falar assim, estou seguro, né? Estou aqui, estou no automático. É bonito, na verdade, isso, de estar sempre disponível, né?
E eu acho que uma outra coisa importante é se colocar no lugar do aprendiz, né? Porque a gente sabe que a gente está aprendendo, que é aprendiz, que muito dessas angústias, dessas dores que a gente está sentindo no processo, elas vão ser amenizadas com o tempo de aprendizado. Vir outras, né? Mas eu acho que aceitar isso é muito importante, né? Que a gente está aprendendo e que, ok, o aprendizado não é férias, o aprendizado não é conforto, né? Ele é desconfortável, Ele é ativo. ele é ativo, ele exige. Então, isso Mas não... eu tenho a impressão que no mundo a gente só pode escolher o tipo de problema que a gente vai ter, né? Acho que esse é um mundo que é todo cheio de problema, de mosquito, de defeito, de coisas, né? Então acho que você escolhe se você quer estar aqui trabalhando com o seu bebê, como você está, né? Como vocês dois estão aqui trocando ele e tal, e com essa proximidade, ou se você quer um trabalho que vai te proporcionar outras coisas, mas o bebê não vai estar junto, né? Acho que a opção fundamental é essa. E que é um caminho também, né? A gente... Não é uma coisa certa de se fazer, né? Não significa que seja um método agora. Que é assim que se criam as crianças. A gente tem muita dúvida se é isso mesmo que está fazendo certo, se não está. Mas a gente está seguindo o coração e eu acho que esse é o nosso limite, né? Se está alinhado com é isso, né? O que eu sinto. Tem que estar muito alinhado com o que a gente sente, o que eu sinto e ele sente. E as crianças sentem. Sim. As crianças são um termômetro, né? Então, a gente, nesse momento de novos desafios, novas crianças, a gente sente que o nosso mais velho está sentindo coisas e está tendo necessidades que precisam de atenção também. E ser colocada no nosso negócio. O nosso negócio é a nossa vida. Então a gente pode dizer assim que esse negócio vai constantemente crescer, assim, no sentido de se transformar de maneira que ele possa abrigar a vida de vocês. Sim. E a vida de todos nós. E tem, além do negócio fundamental, que é o café e o almoço, tem toda uma questão por trás também, que a gente tem pesquisado e que a gente está entrando também, que é muito importante, assim. Uma delas é o lixo zero, aqui para casa. Então a gente não quer só vender café ou vender ou preocupar com o que vai gerar de resíduo, né? Então o lixo zero a gente separa os lixos e só pode destinar para o aterro 10% de todo o lixo. Fazer compostagem, a gente está montando a nossa horta. Então da nossa horta vai alimentar a nossa cozinha. Então a gente quer fazer essa casa ser totalmente sustentável de verdade, assim. E dela a gente ter o nosso selo de orgânico, assim. A cafeteria principalmente, né? O café, na nossa embalagem tem o Orgânico Brasil, vindo direto da fazenda pra gente, sem passar por ninguém mais. Hoje vem direto pra gente, mas ainda a parte da torra ainda não é a gente que faz, né? E a gente está buscando isso daí, esse é um plano futuro nosso. E tem outras questões que daí entraria mais uma parte social. Porque o que a gente ouve, né? Por que orgânico? Eu coloco esse rótulo do orgânico, né? Parece que ele é um rótulo como todos os outros, né? Gluten free e tal. Não é. Ele é uma forma de preservar o ambiente, uma forma de preservar a nossa saúde, é uma escolha saudável, raiz e muito profundo do que só essas palavras, né? Às vezes parece que essas palavras não atingem o que é, né? E quando a gente fala de café orgânico principalmente, isso tem um poder de transformação muito grande, porque o Brasil é o maior produtor de café mundial. E o café em si, ele está em quarto ou quinto na produção brasileira. Então, se a gente estimular o consumo do café, porque, ok, né? A gente está numa sociedade de consumo, então vamos entrar nesse jogo e tentar fazer ele da melhor maneira possível. Se as pessoas que tomam muito café, todo mundo toma café, começar a escolher mais o café orgânico, o que acontece com essa produção? O que acontece com essa terra que está sendo produzida? O que acontece com o Brasil, né?
é um solo brasileiro preservado cada vez mais, e a gente transformando a sociedade através do consumo. Então, por isso que é importante para a gente trabalhar com o orgânico. Hoje a gente tem uma dificuldade de trabalhar com um produto 100%, mas o café que tem essa toda, né, a gente já conseguiu. Então, cada pecinha a gente vai conseguindo, né? Até quem sabe o momento da gente falar, não, agora a nossa cafeteria ela é 100% orgânica. Conseguimos. Esse é o nosso sonho. Como que as pessoas encontrariam vocês? Quem é de Joinville tem um endereço, né? Qual que é o endereço aqui? É Rua Otto Ben, 578. E Café Castelo do Monte. Castelo do Monte. Castelo do Monte Café. Instagram. Arroba Castelo do Monte Café. Café. Ou no Facebook. Legal. Castelo do Monte Café. Não é Monte Castelo. Castelo do Monte. E tem mais alguma coisa que vocês acham que é importante falar? Eu acho que agora a gente Contou falou bastante. tudo, né? Mais ou menos, né? Não foi tudo. Tem coisas que a gente não pode falar. Não, Ainda. tem coisas que são Que surpresas. estão em estudos aí. Isso é um futuro. E tem um monte de perguntas que eu gostaria de fazer, assim, né? Como que o músico continua se relacionando com isso e como que a tua criatividade volta e faz parte da cozinha, mas eu acho que isso pode ser já uma outra conversa. Obrigada, adorei saber tudo e acho que o mais interessante é a gente conseguir assim, perceber que muitas pessoas conseguem fazer os seus sonhos virar verdade, né? E não a partir da coisa mais comum que as pessoas imaginam que pode transformar o sonho em verdade, que é ter dinheiro, né? Mas é de ter as outras coisas. E eu achei lindo saber assim, como vocês estudaram, como vocês prepararam, como incluíram graduações dentro de uma linha de projeção, né? De um projeto de vida, na verdade. Isso é bem bonito. Obrigada pelo tempo de vocês e pelo café. Obrigada. Obrigado.